Vamos então às operações com matrizes. Então, o primeiro objetivo nosso foi verificar o que são matrizes, entender o que são matrizes. Gente, ó, existem 3 operações matriciais importantes, tá? Existem muitas outras, mas 3 são as mais importantes, que é a adição de matrizes, multiplicação por escalar e multiplicação entre matrizes. Onde, na verdade, essa adição de matrizes, ela se desdobra em 2, entre adição e subtração. Então, na verdade, são 4 operações importantes. Nós vamos ver essas 4 agora. Assim como entre números reais, também podemos estabelecer algumas operações entre matrizes. São elas: soma entre matrizes, produto escalar em matrizes e produto entre matrizes. Existe uma diferença, gente, tá? É produto escalar em matrizes ou sobre matrizes e produto entre matrizes. Começamos pela operação soma, que é uma das mais tranquilas para iniciarmos esse conteúdo. A adição entre matrizes, adição e soma tá a mesma coisa. Então, às vezes você vai ter um livro que vai estar escrito adição, outro vai estar escrito soma. Então, não se preocupe. Assim como vai ter multiplicação e produto, tá? É a mesma coisa. A adição entre matrizes só pode ocorrer quando forem matrizes de mesma ordem. Lembrando bem, o que são ordem? São o número de linhas e o número de coluna das matrizes. Aqui já está falando uma informação importante. Só se pode fazer adição entre matrizes se possuem a mesma ordem. Ou seja, vai ter que ter o mesmo número de linhas e colunas essas 2 matrizes no qual eu quero fazer a adição. Ou seja, somente se possuírem o mesmo número de linhas e colunas. É exatamente o que eu acabei de falar. Uma vez tendo o mesmo número de linhas e colunas, podendo fazer, realizar a soma entre matrizes, para efetuar o cálculo basta somar cada elemento de mesma posição, cada elemento de mesma linha e coluna. Então, uma vez tendo as mesmas ordens as 2 matrizes, eu somo entrada com entrada. Então, é uma das formas bem tranquilas de se fazer. Para entender isso na prática, tá? Observe as matrizes ao lado e perceba que só podemos fazer adição entre as matrizes A e B. Então, veja aqui essas matrizes, ó, A, B e C. Veja que a ordem dessa matriz A é 3 linhas e 4 colunas. A ordem da matriz B é 3 linhas e 4 colunas. A ordem da matriz C é 2 linhas e 2 colunas. A matriz A e a matriz B têm a mesma ordem, enquanto a matriz C não tem a mesma ordem da matriz A e B. Então, eu posso fazer somente a adição entre a matriz A e a matriz B. Vamos aí fazer essa adição. Então, para fazer a adição entre matrizes, além de mesma ordem, que tem que ser necessário, tá? É necessário e suficiente para fazer a adição. Para efetuar a adição, basta eu somar entrada com entrada. Então, aqui, ó, eu pego a entrada de linha 1, coluna 1, e somo com a entrada de linha 1, coluna 1. 2 mais menos 4, menos 2. Então, agora eu vou para a entrada de linha 1, coluna 2, e vou somar com a entrada de linha 1, coluna 2. 1 mais 3, 4. Entrada de linha 1, coluna 3, com linha 1, coluna 3. 0 mais 5, 5. Entrada de linha 1, coluna 4, com a entrada de linha 1, coluna 4. 3 mais 1, 4. Super tranquilo, tá, gente? Eu não vou fazer o resto, tá? Porque vocês entenderam, acredito eu, que é só somar entrada com a entrada. É bem tranquilo, tá? Basta só conferir, tá? Vai ficar aí depois para vocês conferirem que a soma dá exatamente essa matriz aqui resultante. Ó, em se tratando de soma entre matrizes, tanto faz você somar A com B ou B com A. Então, ó, aqui eu fiz a matriz A somando com B, né? Eu peguei, por exemplo, o 2 mais menos 4 deu menos 2. Mas eu também podia fazer o contrário, eu podia pegar menos 4 e mais 2. Também daria o mesmo menos 2. Então, não importa, tá? Não importa a adição entre matrizes. A mais B é a mesma coisa de B mais A. Ok, gente? Então, essa aí é a primeira operação, chamada de adição.